Boa noite e bem-vindos a mais um programa Basta Crer. Basta crer em Jesus. A gente já vai pedir ali ao time para tocar assim, que é muito bonito. Mas nós hoje, como sempre, temos o WhatsApp, Sim. temos o SOS. E o que é que as pessoas podem fazer no WhatsApp e no SOS? A pessoa pode mandar fazer um pedido de oração, pode mandar testemunho, pode mandar uma foto e pronto. E de oração, testemunhos e fotos. É Muito isso, bem. né? Sim. Então, este programa é um programa que está em vários canais do mundo, está em vários canais digitais, né, na internet, e em Portugal nas 4 operadoras, né, no satélite, pela Europa, estamos na Suíça, no Brasil, enfim. E o grande objetivo deste programa é criar fé no seu coração, porque com esta pandemia tudo mudou e há um novo mundo e nós precisamos mesmo de viver pela fé. E fé é uma força que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e vem e depois é liberto para trabalhar para nós por falar o mesmo que Deus fala e por fazer o que Deus diz. E por isso temos muitos testemunhos e hoje mesmo vamos ouvir testemunhos fantásticos. Vamos começar por ouvir então essa música que eu falei há bocadinho, já me esqueci qual é. Basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, é isso mesmo que nós precisamos, de olhar para Jesus e pôr a fé em funcionamento. Então, nós recebemos sempre muitos testemunhos e aqui o nosso time, como é que chama? Centro... Call center. Call center. Call center.
Estão jovens fantásticos, são missionários, são pastores e estão aí mesmo para o atender, muitas vezes para lhe dizer onde é que há igrejas, dar aconselhamento, combinar, como é que se chama isso, consulta pastoral, de ser acompanhado. E então a gente ouve muitos testemunhos, então vamos ouvir alguns desses grandes testemunhos que ouvimos todas as noites. Olá, sou Josué e colaboro no SOS. Recebemos o testemunho de um senhor que sofria perseguição no trabalho. Ele admitiu que saía a correr para o trabalho sem ter tempo para fazer o PDC. Ele arrependeu-se e decidiu louvar a Deus e ter comunhão com Ele como deve ser. Nesta mesma tarde, antes de sair, vinha uma colega contra si com falsas acusações, mas não aguentando a presença de Deus, começou a agitar-se e acabou por se ir embora. Nesse momento, reconheceu a importância de ter a comunhão com Deus. Muito bem, é um testemunho muito, muito bonito e importante, não é? Porque nós temos um livro chamado Preparação Diária do Crente e chamamos-lhe o PDC, Preparação Diária do Cristão. Isto tem a ver com o que é cristão? Isto tem a ver que a pessoa tem esse tempo com Deus logo pela manhã, para que a pessoa se fortaleça, né? E para que a pessoa tenha um tempo para ler a palavra, para orar, para a pessoa estar preparada. Então, na verdade, nós vimos neste testemunho, né, que ele normalmente ele não tinha tempo, não tinha pressa, sempre tinha pressa, mas esse dia, quando ele tomou esta decisão, né, logo vi já a diferença. Porque aí começamos colocando Deus em primeiro lugar da nossa vida, então Deus depois nos vai ajudar o resto do dia também. Exatamente. Já que estamos a falar disto, eu quero dizer uma nota muito interessante, que é o seguinte. Nós temos computadores que medem as audiências e, felizmente, cada vez temos mais. Estamos em muitos países, muitos mesmo, quase todos do mundo. E reparei que temos tanta audiência de manhã, Sim, porque as pessoas estão mesmo a fazer o PDC, sim, é na hora da manhã, né? na hora que da fazemos manhã, isto. como à noite. Sim. Às vezes, até mais de manhã, porque as pessoas agora já estão a trabalhar, então elas acordam mais cedo. E, claro, é um período que conforme o país. Sim. Pronto. Então, isso é muito importante e isso tem como resultado que muita gente está a ter sucesso. Portanto, não é só aquilo que nós temos dito, não é? Acerca de finanças, que há a lei de semear e colher, mas há outras leis. E Deus diz assim, em Provérbios 23, compra a verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Então, se nós todos os dias, logo pela manhã, estivermos com Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, tudo o resto será acrescentado. Então, eu ensino que nós podemos estar 10, 15, 20, 30 minutos com Deus, logo pela manhã, e dividimos o tempo em duas partes. A primeira em que nós meditamos na palavra de Deus, Sim. já vou dizer o que é, e na segunda em que nós falamos os nossos aulos, falamos das coisas que não são como já fossem e louvamos a Deus porque já temos. É isso. Muito bem. Então, o que é meditar na palavra de Deus? Este livro, este é o antigo. Muita gente ainda tem este antigo. Eu também tenho, e agora este é o novo, mas é a mesma coisa, Sim. a capa é que é diferente. E o papel é mais maleável, para mim é melhor. Meditar na palavra de Deus é pegar em versículos bíblicos específicos. Por exemplo, a pessoa está a passar por dificuldades financeiras. Então, tem aqui um capítulo só dedicado a esses versículos. A pessoa está com dificuldades de saúde. Também tem aqui um capítulo com esses versículos. Então, a gente pega, por exemplo, das finanças, da cura divina, que é o página 35, e diz assim... a vontade de Deus é curar todas as pessoas, curar todos os enfermos, curar sempre, todos os dias. Deus já abençoou, não vai abençoar, porque lá na cruz foi quando Jesus nos abençoou. Então eu tenho versículos para eu meditar. Meditar quer dizer eu mastigar, ler devagarinho os versículos e lê-los depois de forma pessoal. Por exemplo, aqui diz assim, verdadeiramente, Isaías 53,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e tal. E pelas suas pisaduras, chicoteadas, fomos sarados. Eu posso falar, primeiro eu leio isto devagarinho, porque meditar é como quem está a comer, né? Um bife, um bacalhau, qualquer coisa. A gente não engole, não, a gente mastiga e depois é que engole. Então, quando eu leio devagarinho o versículo, depois eu leio falando, né? Dizer, verdadeiramente Jesus tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Tal, o castigo que me traz a paz para mim estava sobre ele, Jesus. E pelas suas pisaduras eu fui curado. Né? Então, quando a gente faz isso, olha, por exemplo, Deuteronômio 28. Será que se ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas estas bênçãos. Eu estou a ler muito rápido, porque eu já conheci isto com esse salteado há mais de 30 anos. É melhor mesmo arranjar o livro e pronto. E ler. Então eu leio devagarinho, porque agora estou a ler depressa, e eu falo assim, porque eu estou a ouvir a voz do Senhor, meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que o Senhor ordena, então o Senhor está a mandar sobre mim todas as bênçãos estão aqui. Todas estas bênçãos virão sobre mim. E tal. Ou seja, eu faço a meditação, né? Mais ou menos metade do tempo, e depois oro em línguas, esqueci-me de dizer. Orar em línguas é a consequência de sermos batizados no Espírito Santo, e a partir da manhã já temos a igreja aberta, a propósito, glória a Deus. E oramos em línguas, louvamos a Deus. Sim. E falamos os alvos de insistência, né? Então, de facto, faz toda a diferença quando a pessoa tem comunhão com Deus. Há outra passagem bíblica, eu achei este testemunho tão bonito, que aproveito, porque há muito tempo que não falo disso, para ensinar um bocadinho, não é? Sim. Diz aqui em João 15, Jesus falava e disse assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim, toda a vara em mim que não dá fruto, toda a vara em mim que não dá fruto, limpa, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para ter mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tem falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. A ver? Eu sou videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, lembras que nós até andámos por Europa, por Portugal, e eu ensinei muito sobre isso. Sim, né? é isso. E só uma palavrinha sobre isso. Não, isto é muito importante, na verdade. Nós temos que estar em Jesus, né? Claro, a pessoa entrega a vida a Jesus, então é nascida de novo, então estamos em Jesus. Agora, tem esses dois lados. Também Jesus tem que estar em nós, como é que Jesus está em nós. A palavra diz, né? A Bíblia diz que Jesus e a palavra são um. Então a sua palavra tem que estar dentro de nós. Porque só quando as suas palavras estão dentro de nós, só aí que nós vamos dar fruto. Porque o fruto é o resultado da palavra dentro de nós. Então não é só receber Jesus e pensar que já está tudo vai funcionar, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos encher com a palavra de Deus, com as sementes da palavra de Deus, porque são essas sementes que vão crescer, são essas sementes que vão dar fruto na nossa vida. Olha aqui que diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. É isso. Ou seja, a pessoa diz, eu já tenho Jesus, já entreguei a vida a Jesus. Já sei tudo. Eu já sei tudo. Ou diz, eu creio em Deus. Você pode crer em Deus e vai morrer à fome se não comer. Então, Jesus está a ensinar o segredo do PDC, que é o quê? Se nós estivermos em Jesus e as suas palavras estiverem em nós, então daremos fruto. Sim. Porque o que faz nós termos sucesso é termos o coração cheio da palavra. Sim. Que a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, é como se fosse uma palavra mágica, uma palavra que tem poder. Eu lembro-me quando eu era engenheiro, não é? E ainda sou, não é? Mas quando eu me converti, vi uma passagem bíblica muito interessante que dizia assim, o povo passou pelo deserto e Deus disse que era de propósito para fazer um teste se eles queriam andar com Deus por dinheiro ou porque amavam a Deus. Bem, e diz assim, enviei-lhes a minha palavra
e eles estavam curados e viveram curados. Eu pensava assim, porque eu era uma pessoa do mundo, normal, como toda a gente, pensei, se Deus tivesse enviado comprimidos ali da farmácia, injeções, eu entendia. Mas ele está a dizer, enviou a palavra. Palavra são palavras, isso não é nada. E diz que enviou-lhes a palavra e curou. Agora eu entendo. A palavra de Deus, quando nós a ouvimos e a aceitamos, ela é uma energia. É uma coisa que gera saúde ou gera prosperidade conforme aquilo que nós ouvirmos comermos. Então, quando nós meditamos na palavra, bem, então, onde é que nós podemos ter comunhão com Deus? Quem é que sabe? O Bruno sabe onde é que é? Temos nos canais da televisão. há um tempo, calma. A igreja online? Sim. Então, aqui o Bruno já vai dizer onde é que é. Mas eu penso que não sei se é em todos os canais, nós temos vários canais, vou pedir ao Bruno para mostrar aqui. Primeiro você vai ao site do PDC e depois... Basta querer. Mais um site? Não. Vai. Site Basta Querer, Basta exatamente. Sim, depois. Então, existe PDC. Não, diz lá onde é que estão os canais, não é? Sim, temos aqui, em primeiro lugar, temos os canais de TV. Nós podemos vir aqui. E existe este canal que é a Igreja Online, que está aqui, em que é traduzido em várias línguas também, não só em português, mas também em espanhol. Está a mostrar lá o canal? Podemos abrir, então. Podemos abrir. Então temos aqui a Igreja Online e por acaso está aqui o apóstolo a falar. Agora. Exatamente, temos em espanhol, em inglês, em francês Está lá em e cima. em Está russo. aqui. Está aí em cima. Exatamente Está aqui. aqui. E não sei se aqui está o programa, a programação. A programação Não está está? lá, se quer lá. Queixamos ao Bruno. está aqui em baixo. Ah, está? Vê lá o que é que diz. Está aqui, olha. Exatamente, tem logo de Preparação manhã. diária do cristão desde as 4 da manhã. Exatamente. Porquê? Porque 4 da manhã daqui já são 6, 7 da manhã, conforme o país. E como há muita gente, por exemplo, em África, acorda às 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Não, muita gente às 6 da manhã já está na rua. Em África, 6 da manhã local, muita gente já está a trabalhar. E, portanto, as pessoas gostam de ter comunhão com Deus e nós fazemos um programa ao vivo, não é? Sim. Temos também aqui na Igreja Online, mas também temos, pronto, por causa da pandemia, nós abrimos uns streams diretamente, que está aqui, neste caso em Portugal e fora de Portugal, em que se clicarmos para aqui, fora de Portugal. Bem, ok. sim. Vai, E agora? aqui, por exemplo, em Inglaterra, Inglaterra, para lá. que vai abrir agora, que agora não tem aqui, mas por exemplo tem os horários em que, neste caso no horário de Inglaterra, às 10 horas também havia PDC em direto. Às 10 Às 10 às em 11. português, às às 11 10 em em inglês. português e às Às 11 Em inglês. em inglês. Então o que é que acontece? A pessoa vai ver um programa em que os nossos missionários e pastores fazem ao vivo um PDC. Se eu não estou a ver, é 30 minutos. Sim, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Sim, em várias línguas. Porque a pessoa diz, eu não sei como é que eu vou ter comunhão com Deus. Então, assim é uma forma da pessoa fazer, Sim, a pessoa acompanhado. aprende como fazer e pronto. E, de facto, é uma ferramenta de Deus. Obrigado, doutor Nuno. Bruno. Bruno. E a propósito desse mundo que é fantástico. Continuemos? Olá, meu nome é Larissa e eu colaboro no call center do programa Basta Crer. Uma senhora ligou e disse-nos que ontem, por volta das 22h30, estava com o marido e os 2 filhos a atravessar uma ponte escura e, de repente, o marido parou o carro, pois viu um homem a correr na sua direção, mas que ela e os filhos não conseguiam ver. Diz que, naquele momento, repreendeu aquele demônio e ele desapareceu. Ao chegar à casa, contava à sua mãe o sucedido. Por sua vez,
A mãe disse que esteve a assistir ao programa Basta Crer, e no momento que se orava para expulsar os espíritos malignos, ela colocou a mão no ecrã e recebeu. Diz que tudo isso aconteceu em simultâneo. Muito bonito. O que é que nós podemos dizer acerca deste testemunho? Várias coisas. Primeiro, porque é que o homem que ia guiar via pessoas e os outros não viam? Sim, quer dizer, era um espírito, era um demónio. Era um demónio que ele estava a Acontece ver. a muitas pessoas. Sim. Eu tinha um colega, engenheiro civil, era mais novo que eu, até 2 anos mais novo que eu, mas como andámos na mesma universidade, nos conhecíamos. E ambos estávamos a trabalhar em Joanesburgo. E ele começou também por ver coisas, ouvir coisas, e parava no meio da estrada, ouvia vozes à noite, e até que no trabalho ele não conseguia pensar direito, foi ser hospitalizado, então recebeu injeções e não sei o quê, e parece que estava bom. Passado 2 meses ou um mês, estava no hospital, saía, passado nem 6 meses já estava outra vez na mesma. Pois. E tudo isso são manifestações de demónios. Né? Porquê é que essa pessoa via isso? Pode ser uma de vários motivos. Né? Por isso é que tenho um livro chamado Origem dos Problemas e tem aqui 18 origens de problemas. Ou porque a pessoa anda com companhias erradas, ou porque a pessoa tem, como é que se diz? Até coisas do passado, às vezes estava envolvida No oculto, no oculto. na bruxaria, etc. Enfim, e portanto, os demónios podem entrar. O demónio entra quando uma pessoa tem, vamos assim dizer, as suas portas abertas. Sim. A sua vida está aberta, porque ele não anda com Deus, faz coisas que ainda por cima convidam demónios a entrar. E outra coisa interessante é que a mãe, não era? Era a mãe? Sim, a mãe. A mãe dela, pronto. Estava a assistir ao programa Basta Basta Crer, Crer. sim. E quando eu orei, se eu percebi bem, Sim, ela também participou sim. Colocou a mão no ecrã. para orar pelos seus filhos. E o que é que acontece? Quando uma pessoa que é crente está a orar pelos seus filhos, os anjos de Deus vão proteger os seus filhos, porque a gente está a orar. E por isso os demónios saíram. Sim. A importância de nós orarmos, acompanharmos e evangelizarmos os nossos amigos. Muito bem. Continuemos. Olá, eu sou a Neide e ajudo no SOS, onde recebemos pedidos de oração e também testemunhos. A Esther Monteiro compartilhou o testemunho da sua prima, de Angola, pois o seu esposo tinha ficado desempregado durante a pandemia. Decidiu enviar-lhe o site do Basta Crer e ela começou a assistir ao programa. Hoje recebeu uma chamada da prima a contar que o seu esposo foi chamado para voltar a trabalhar. Está muito agradecida, pois desde que começou a assistir ao programa tem sido bastante abençoada. Maravilha. Então. Sim, não, agora fica distraída, tiraste-me o telefone e eu fiquei, não ouvi Queres falar tudo. de quê? Tu querias ver o testemunho? Queria ver o testemunho. Sim, Para o testemunho outra vez, porque a minha mulher não ouviu. e tu ouviste. Ia pá, hoje temos gambas aqui, pá. Já tens o prato de gambas aí? Olá, eu sou a Neide Pronto, e ajudo outra no vez. SOS, onde recebemos pedidos de oração e também testemunhos. A Esther Monteiro compartilhou o testemunho da sua prima, de Angola, pois o seu esposo tinha ficado desempregado durante a pandemia. Decidiu enviar-lhe o site do Basta Crer e ela começou a assistir ao programa. Hoje recebeu uma chamada da prima a contar que o seu esposo foi chamado para voltar a trabalhar. Está muito agradecida, pois desde que começou a assistir ao programa tem sido bastante abençoada. Agora sim. Comenta lá. Então, é muito bom, né? Em primeiro lugar, ela compartilhou o site, né? Para evangelizar. Isso é uma Isto forma é muito importante. muito importante, é altamente bíblica, é um mandamento até de Jesus de ir e pregar o Evangelho. E com estas ferramentas digitais é muito fácil, é só dizer, mandar Sim, o site, não é? sim, E principalmente se a pessoa sabe que um primo ou prima ou assim que está em aflição, dá-lhe a solução. sim. Não é pancadinha nas costas, pois, Pois, eu compreendo, coitadinha, isso não pois, está resolve. difícil, pois, isto não resolve nada. Não resolve nada. Então, o que é que ela fez? Fez bem.
E agora outra pessoa de lá começou a assistir ao programa Sim. e logo Deus abençoou. Deus abençoe. E a pessoa reconhece foi Deus. Claro, Sim. claro. Ligou logo, grato, e Pois. disse até, a partir do momento que começou a assistir ao programa, muitas coisas boas têm acontecido. O que também é importante, porque quando a pessoa tem um coração grato para com Deus, Isso é muito importante. muito importante, né? Porque senão a pessoa tem assim uma atitude, pronto e tal, não sei o quê. Bem, a próxima vez Deus diz, então olha, vê lá se consegues tu resolver Sim. as coisas. Mas quando a pessoa tem esta atitude de gratidão, não é? Deus fica satisfeito e vai continuar a ajudar. É isso. Maravilha. Temos já alguma, eu vi aqui umas fotografias com gambas, a ver se isto chega aqui. Então não tem gamba. Está aqui. Já viste? É Beatriz Pina, Praça de Espanha. Está a perguntar se queres um pouco. Quero. Pronto, está bem. Olha. Depois tem outra. Ih, Ela não manda, sim, manda assim e manda na olha panela. olha aqui. Irmã, amanhã, Beatriz. aqui no Tijolo, há 1 hora, não é? Sim. Pode trazer as gambas, que eu depois ofereço-te uma coisa com batatas fritas, comemos as gambas, que eu vou estar aqui a almoçar no Tujal. Você vai ver um Tujal lindíssimo. Hã? Vai, maravilha. Ainda bem que mandou as gambas. Pronto. Vai, continuemos. Fotos. Olha aqui, é Edna do... Aqui. Esta. Esta festa do final de ano 2020 de São Paulo, Brasil. Esta pessoa já está muito adiantada. Epá, isso é fantástico. É o fim do ano Fim 2020. do ano 2020. Isto é que é mesmo. É, né? Ele foi Final ao do ano. futuro É. e voltou atrás. Pois. Nós somos a geração que tanta é. Nós somos. Epá, Sim. Nós aqui na Maná. Vamos para a frente, vamos para trás. É o Marcos que está lá, pá. É um homem cheio de fé. Sim, senhor, vamos ouvir essa música. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, 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 porque nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Um abraço para a Áustria. Áustria, Vem lá, sim, tá, coisa todos os dias. Como é que chama? Os concertos. Sim, essa de música Viena. clássica. Bom. Olha a Itália, estamos sempre na Itália. Temos Itália, que ir conhecer, Áustria, pessoal. pronto. Vocês digam lá, escrevam aqui para o SOS, para o WhatsApp, Basta criar, onde é que vocês moram, para a gente ir lá visitar. Pronto. Certo? Certo. Mãe. Cuba. Cuba. Olha. Eita, Cuba. Sim. Fantástico. Bulgária, Egito. Nós temos um engenheiro, um mecânico, que é egípcio, por Sim, acaso, sim, uma sim. mega benção. Mega benção. Iraque. Sim, senhor. E Israel. Muito bem. Estou aqui a ver umas fotografias muito giras. Já temos, sim. Então, põe lá as fotos. A foto é de Edna. Miratejo. Olha, que ela está bonita. Sim, senhor. O que é que ela diz? Juntos nesta quarentena. Ah, muito bem. Continuemos. Aqui da Angola. Quem Aquele é o mandou? irmão Aranha. António
Quitumba. Não, era o irmão Aranhas. Piru. Olha o Mike. Epá, o Mike. Tu está mesmo espetacular. Chega lá aqui, ó Mike. Eu também quero uma coisa destas. Chega aqui. Põe lá aqui a cara do Mike para ver como é que ele está agora. Estás mesmo muito despenteado agora, Mike. Aqui, aqui. O que é que se passou ali? E agora? Ainda não. Vais pintar? Não sei. Pira-te, é melhor não. A seguir, o que é que temos? A outra A fotografia seguir, pronto. é do Golfo. Sim, mesmo. Ah, não, Outra. este é o. Ai, como ele se chama? Esqueci-me o nome dele. Pira. Piro. Piro. Sim. Pira-te. Ah, e esta? Aqui é o nosso, aqui É o nosso Golfo. Golfo. É o golfe, a É Luanda. muito grande. Está a ver? É giro. Aqui leva 20 e tal. E aqui? É aqui? Ah, é o, estamos é o nós. time No time. Guardiões. dos Guardiões Quer dizer, é uma das quantidade de Gambas. gente. Eles guardam Sim, as gambas. sim. Ok. Mais. Bem, já chega de fotos. Pronto. Mais testemunhos, faz favor. Muito boa noite, amada família. Eu sou Zélia Langa, sou serva de Deus na Igreja Sede do Alto Maia, em Maputo, e eu venho partilhar um testemunho sobre finanças. Eu sempre fui fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Sempre ensinei meu filho, que hoje tem 12 anos, desde pequeno, a honrar a Deus com as ofertas. E há pouco mais de um mês, o mundo todo já estava sob efeito do Covid-19 e sobre efeito de crise também, como é óbvio. Inesperadamente, meu filho foi convidado a gravar um spot sobre medidas de prevenção ao Covid-19 e foi-nos dado um contrato. Eu, como a mãe dele, assinei o contrato. Pagaram-nos um valor que nem estávamos à espera. E neste tempo difícil, em que não há quase que dinheiro para ninguém, na minha casa, na minha família, entrou um dinheiro extra. Isso mostra que Deus realmente é fiel. Haja crise, não haja crise, Deus é mesmo Deus, hoje e sempre. E louvado seja o nome do Senhor. Sim. Esther Monteiro. Não. É outra. Isto é Zélia Langa. Zélia Langa. Zélia de Langa. Alto Maé. De Sabe o Alto que é o Maé. Alto Maé? Porque se Sim. calhar o baixo Maé. Pois, baixo já nem sabe, já nem se fala Não, disso. agora é só o alto. Sim, Estás a ver? sim. Que grande benção. Lá está. A pessoa não importa onde está, É. confia em Deus, Deus é a nossa fonte e Deus sopra. Sim. Como é como Deus quiser. Sim, e Deus usou o filho de 12 anos, né? Pronto. Em 12 anos, pronto, foi Outra convidada, irmã. ela que teve que assinar, mas pronto. Ou tua irmã, te puseram comida à porta e 4 bicicletas. Sim, sim. Para os 4 filhos. Sim. A propósito, só me deste 2. Só para tu O quê? saberes. E eu estou aqui a Tu contabilizar não aguentas tudo. mais, pronto. Ah, então não aguento. Maravilha. Mais um testemunho. Eu chamo-me Marta Cumba. Meu marido ficou desempregado 1 ano e meio e nós passamos muita fome, muitas necessidades e acabávamos de ter a nossa filha, nem fralda, para dinheiro para comprar fralda para a nossa filha, dinheiro para comprar leite, primeiras necessidades dela, tudo dependíamos da ajuda das pessoas. Então, um servo de Deus ensinou-nos a semear para colher e perguntou-nos o que é que nós tínhamos de melhor. E nós tínhamos uma máquina de lavar que nós recebemos quando casamos. Decidimos vender aquela máquina e semeamos aos pés de Jesus. E naquele mês mesmo, ele recebeu uma chamada onde ele passou a receber 4 vezes mais daquilo que recebia no emprego anterior. E hoje Deus tem nos abençoado cada vez mais na nossa vida financeira. Sim, Tete é uma cidade quente quente. de Moçambique e temos lá a igreja. E este testemunho é tremendo, porque assim, alguém lhes ensinou o segredo de semear e Sim. perguntou: o que é que tu tens? Eu não tenho nada. É, Né? é isso. E ele disse: bem, Não, temos não uma- apenas o que é que tu tens, o que é que tens de melhor? o que é que tens de melhor? De Sim. melhor. Eu tenho uma máquina de lavar, não é? É isso. Este aqui é o pó aqui. E venderam, semearam, semearam. Sim, Estás a ver?
a lei de semear em tempo de fome. Sim. E o que é que Deus fez logo de imediato? Passou a receber 4 vezes mais. É simplesmente fantástico. Muito bem. Temos mais um testemunho que eu saiba. Eu sou Manuel Paquete, eu sou da Igreja Maná da Almada. Eu já há 10 anos que eu trabalho na construção civil e então houve uma altura que eu propus no meu coração em ser empreendedor, porque eu já tinha experiência, já sabia fazer os trabalhos e eu via que aquilo que eu ganhava, pronto, eu queria mais do que aquilo. E, portanto, e sempre na igreja eu ouvia falar que Deus vai fazer transferência de riquezas e se nós confiarmos nele, então aí realmente nós vamos ter o milagre dele nas nossas vidas. Então, eu desde sempre, desde que estive em Santo Tomé, eu sempre fui fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas e, portanto, sempre semeei aquilo que eu queria colher. E, portanto, há um ano eu decidi ser empreendedor e, portanto, então surgiu uma oportunidade de fazer um trabalhinho e, a partir daí, eu dei os meus primeiros passos para dizer o seguinte, só para encurtar uma longa história, porque o que eu ganhei só em 6 meses, mesmo 3 anos de trabalho, eu nunca ganhei. Portanto, eu vi que Deus realmente ele é fiel para quem confia nele. Nós não poderemos ter medo de arriscar, temos que confiar sempre em Deus, porque Deus é fiel. Olha, é um testemunho Sim. espetacular. Sim. Ele também tomou essa decisão, né? Sim. Porque ouvi tantas vezes falar sobre a transferência de riqueza e tantas vezes até ensinamos para a pessoa começar a agir, pensar grande. E ele diz, olha, chego, eu quero ser mesmo um... Pois, porque ele sabia, eu tenho jeito, Sim, tenho talentos sim, e, portanto, eu vou dar um passo de fé, é isso. que é de fé, porque a pessoa tem um emprego, é garantido. Não é? Pois. Agora, ele vai viver à custa dele próprio. Então, o que é que ele fez? Ele é fiel, confiou em Deus e a transferência de riquezas veio. Veio, E ele, em 6 meses, sim, ganhou mais do que nos últimos 3 anos. sim, Porque é a transferência de riquezas. é isso. Tu vê, 3 anos são 2 vezes 3 de 6 meses. Sim, Tá vendo? É uma multiplicação muito grande. sim, é isso. E ele só está no início do seu negócio. É. É fantástico. Muito bem. Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Até eu quero ouvir uma música que diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Vamos ouvir. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Maravilha. E agora vou ensinar segredos sobre finanças e quero mencionar este livro que muita gente já deu testemunho de que leram e portanto, depois fizeram o que se ensina aqui e tiveram muito sucesso. Há aqui um capítulo, que é o 6,
que diz assim: qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos prosperem. A definição de prosperidade, qual é? Não é apenas ter dinheiro. Prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. Uma pessoa até pode ser muito rica, ter muitas casas, bens materiais, mas se tiver um cancro, uau, essa é forte. E estiver para morrer no prazo de 3 semanas, a pessoa é pobre. Não leva daqui nada. Mas a pessoa também pode ter uma saúde de ferro. Não tem dinheiro para pagar as contas, também é pobre. Ela pode ter dinheiro e ter saúde, mas a família é um desastre, ele é pobre. Então, o que é prosperidade? É ter todas as necessidades supridas. Há uma passagem bíblica que vem em 1 de Coríntios 8:9, se eu não estou erro. Segunda de Coríntios? Então, lê lá, se favor. Diz, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Exatamente. Outra vez? Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza enriquecesseis. Enriquecesses. A ver? Então Deus não é contra a prosperidade, Ele é contra a pobreza. Qualquer pessoa normal é contra a pobreza. Então Deus seria um Deus que quer-nos pobres. Todavia, há pessoas que pensam assim. Bem, agora, olha, por exemplo, aqui, em 3 de João, capítulo 2, diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vá bem à tua alma. Estás a ver? Portanto, lá está, a prosperidade engloba todas as áreas da nossa vida. Há pessoas que estudam a palavra de Deus e não sei lá o que é que lhes dá na cabeça, ficam a pensar coisas que não correspondem à Bíblia. Por isso é que eu gosto muito de estar sempre a mencionar o que é que a Bíblia diz. Dizem que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal. Porque então, imagina, se dinheiro, riquezas, fosse a raiz de todo o mal, Deus era muito mau, porque Ele é que fez as coisas. Ele é que é o dono e o criador do ouro, da prata, do petróleo. Como é que Ele podia ser um Deus bom se Ele queria aquilo que é mau? Faz sentido nenhum. Mas diz 1 Timóteo 6, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro. Aliás, uma vez Jesus estava a falar, se eu não estou a errar, Marcos 9, que era muito difícil os ricos entrar no reino dos céus. E os discípulos pensaram, então, mas eu também era rico. O Marcos, se eu não estou a errar, era próspero, ele era um homem de negócios. E Jesus disse, é muito difícil porque eles confiam na riqueza. Eu assisto à televisão, como toda a gente, e vejo que há muita gente que aparece na televisão, desde comentadores, políticos, etc. Eles não pensam mais nada a não ser naquilo. Sim. Eles são muito pobres, porque vão morrer, não levam daqui nada, nem sequer vão viver para o céu. Estás a ver? Porque eles amam essas coisas, amam a política, outros amam o dinheiro, outros amam não sei o quê. Nós devemos amar a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar. Tudo o resto nos será acrescentado. Está a ver? Então, está aqui, no livro também ensino isso. É difícil os ricos entrar no reino dos céus. Porquê? Marcos 10, 23. Jesus, olhando ao redor, disse: quão dificilmente entraram no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram e Jesus tornou a dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Está a ver? Porquê? Porque eles confiam em coisas que hoje estão, amanhã não estão. Em vez de confiar naquele que é o dono da riqueza, aquele que abre um caminho onde não há caminho. Portanto, sabedoria é nós andarmos com Deus e fazer de Deus a nossa fonte. Agora, outro capítulo interessantíssimo, importante, é o 12. O
capítulo 12 diz, feche as portas ao ladrão. Por vezes uma pessoa tem um emprego, e hoje até já é muito bom, mas tudo lhe acontece. É contas extras do telefone, o carro se avaria, o dinheiro parece que cai num saco roto. Se a pessoa tem um negócio, os clientes ou não aparecem ou não pagam, ou têm impostos, nunca mais acaba. Tudo isso são demónios que roubam as pessoas. Porque o diabo é que vem para matar, roubar, destruir. Mas quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos, o que é que Deus diz? Que não só abre janelas dos céus para nos abençoar, mas repreende o devorador para não nos roubar. Lê lá mais uma vez, Malaquias 3:10. 10 e 11, não é? Sim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A ver, o diabo, por vezes, usa circunstâncias, pessoas, para nos roubar. Quando uma pessoa se converte ou já é convertido e aplica as leis de Deus, Deus repreende esses demónios e eles têm que libertar aquilo que eles roubaram. É por isso que ouvimos vários testemunhos deste estilo. Eu entreguei a vida a Jesus, ou comecei a honrar a Deus com dízimo e de repente coisas estavam amarradas, dinheiros que me deviam há tanto tempo que eu já vi logo que ninguém vai pagar, de repente veio tudo. Sim. Porquê? Porque eram dinheiros que tinham sido roubados, sabe? Estavam nos armazéns do diabo, e Deus repreendeu e disse, dá lá aquilo que não é teu, é daquela pessoa. Portanto, é isso aí. Agora, os dízimos é dentro da agricultura financeira, é assim que eu também gosto de falar, é um dos tipos de sementes. Tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Por isso, quando há crentes que dizem dízimos não é para hoje, ofertas não é para hoje, é melhor você não dizer isso, ou pelo menos estar calado, não dizer a ninguém, para não fazer uma figura triste, porque Jesus dizia tanta vez, ele estava à porta da sinagoga a ver como é que as pessoas davam, se davam trocos, esmolas ou se davam o seu melhor. Outra vez Jesus disse isto que eu disse, e depois explicou, dai e ser-se dado, semeia primeiro e colherás depois, porque com a medida com que medires, serás medido. Então, há vários tipos de sementes, hoje também ouvimos falar que é semear em tempo de fome, etc, etc, mas a semente número 1, vamos assim dizer, é os dízimos. Quando nós honramos a Deus com os dízimos, estamos a estabelecer o nosso padrão de vida, não é? Por isso há pessoas que, em vez de dar os dízimos 10% daquilo que recebem, eles aumentam os dízimos para aquilo que eles querem receber. E funciona, é impressionante. É que Deus se rege por leis, regras. E as pessoas gostam muito de ser religiosas, parece que fazem um Deus à maneira de cada um deles, uns fazem de madeira como os católicos, e penduricalham aqui e acolá, e outros fazem na cabeça e outros fazem no coração. São todos iguais, é a idolatria da mesma. Mas Deus não está em nenhum desses lugares. Deus tem regras, e quando nós andamos no caminho estreito e apertado, que leva à salvação e à vida eterna, então a gente tem sucesso. Então é isso aí. Então o que é que eu quero dizer a todas as pessoas que estão em direto connosco neste momento? Que você também pode vencer. Você tem o poder para vencer. Você tem o poder, porque você é que pode decidir voltar-se para Deus se ainda não anda com Deus, ou começar a honrar a Deus quando dizem oferta se ainda não começou. E aqueles que já o fazem, estamos a ver que têm sucesso. E, portanto, nós agora vamos praticar esta lei. Vai aparecer aqui no ecrã a conta, não é? Como é que se diz? Sim. Onde você pode enviar os seus dízimos e ofertas, e, enquanto isso, ouvimos uma música para alegrar o nosso coração. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e
sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, 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 ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor. É Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutais a sua palavra para fazer, dai, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Amém. Estenda a sua mão para o ecrã e aqui a cameraman, câmera miúda, Woman. aproxima a câmera. E se puder, você põe a mão no ecrã para tipificar que eu estou a orar por si, para ordenar a bênção. Senhor Jesus, graças te dou porque a tua palavra me basta. Tu és um Deus que és fiel. Não és como os homens que passam a vida a mentir e não obedecem a coisa nenhuma. E por isso eu sei que todos que estão neste momento a participar desta tua lei decidiram semear, decidiram praticar, vão ver milagres financeiros, vão ter portas abertas, vão ver que o diabo tem que libertar aquilo que é nosso. E portanto eu ordeno também de Satanás, liberta o dinheiro que é devido a toda a gente, desde a igreja, os irmãos, homens, mulheres de negócios, no nome de Jesus. Amém e amém. Dai, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai. Tenho aqui a minha filha. Minha filha, estás contente de ter nascido? Estás ou não? Estou. Empresta aqui o microfone. E estás contente? Estás contente por ter nascido? Então, não estou. Então, por isso nos abraçamos todos os dias. E estás contente de teres um irmão? Sim. E tu não és do meu lado? Porque, Agora já tanto me faz, não sou eu que vou cuidar do bebê. mas tu moras ao pé de mim, portanto... E agora é diferente, tu dizes que quando uma pessoa se casa, sai da Ai. família. Foi isso que eu aprendi todos estes anos na igreja, portanto... Sim, mas o Mike também, ele é poderoso para ajudar. Não sei. Bem, foste tu que mandaste este vídeo giro, foi? Vamos lá ver o vídeo que tu mandaste. Vamos lá ver essa página. Às 13h45. Sim. Porquê? Porque ela não quer acordar muito cedo. Às 13h45 Sim. é 1h45. Sim. Que dia é? Dia 6 de junho. Que dia calha? Por acaso não sei. É sábado. Eu faço anos, casei contigo. Ei, Tu eu fazes anos, também. casaste comigo quando? Sim, dia Casámos 6. ao mesmo tempo? É, foi. 6 de junho. 6 a 6. 50 anos? Não, 80? não, ainda não. Bem, não interessa. Sim, esse convite também é só para nós, né? Não para os irmãos todos, para ser lá na casa de Samara e de Daniel, porque não cabe lá de jeito nenhum lá dentro. É só para nós dois. É, E eles isso não era cozinham? para passar. Esse convite não é para todo mundo. Não era para passar, está um vídeo feito ali à maneira. Pois. Já que outro rapaz tinha Eu- 9 anos fez um. Eu até um me vídeo assustei disto. hoje. Isto é uma das muitas mil bênçãos que no meu tempo, desde o meu tempo que eu já tenho, 9 anos. Mas eu até me assustei quando ela mostrou-me o vídeo hoje. Porquê?
Que diz, mas é hoje? Será que me enganei? Se quer cima? Pois é, e tu Pois, vais-me dar um eu vi. presentinho? Eu não. Então, eu sou o presente. Não, eu lembro que tu não, me deste. tu me compraste. Sim. Eu sou o presente. Sim, certo? mas- Eu sim. ponho o laço, todos os anos ponho outro laço Não, e mas pronto. houve uma altura Tá. que tu puseste um laço ao bebê, Não, eu nunca pus laço ao bebê. não? Não, porque Mas é que era ia o meu pôr laço? presente. Mas não interessa. Sim, a estás a gente- complicar a coisa, pronto. Fica- É uma Estás almoço, é nervosa. só para nós. Está nervosa, está nervosa. Muito bem. Então, onde é que nós íamos? Não sei. Estás-me a distrair. Hoje vamos falar sobre a família. Pronto. Família. Nós temos este livro que és tu que escreveste Sim. e que fala sobre a família e dá lá uma breve explicação sobre Sim. o que é a família, de onde é que vem. E depois hoje vamos falar Vamos falar. do papel da mulher. Sim. Finalmente estás aqui. Eu estou Creio que- aqui. Estou Bem, meio presa esta mesa, mas eu Vocês estou deviam aqui. vir aqui só falar com, sei lá, com a quem? mãe, com a, como é que ela se chama aquela a holandesa lá do Algarve? A Luz. A Luz. Aquilo é tudo gestos, a outra também é tudo gestos. Pronto. E aqui isto parece que estás amarrada. Eu estou aqui a admirar, estou Ficaste- sentado foi numa preciso- cadeira, não foi- posso ir para lá, senão entra-me foi- a tua câmara. Estou aqui toda, tem um copo ali, tem a coisa, tem lá a televisão, estou aqui todo preso. Não estás nada presa. Foste, já me perdi. Vai, começa Sim. lá a ensinar. Sim, então, O assunto a é família começa com o casamento e foi ideia de Deus. Deus instituiu a família. Então, por isso funciona. Se nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Então, a Bíblia, Deus na sua palavra, Ele ensina-nos segredos, princípios que nós temos que aplicar em todas as áreas da nossa vida, também na área da família, e assim nós vamos ter o que sempre Deus sempre quis para nós, uma família feliz. Porque às vezes, hoje em dia, há pessoas que pensam que isso já nem funciona, porque há tanto divórcio que as pessoas pensam esta coisa do casamento, se alguém se casa, vamos ver quanto tempo que vai demorar. Deixa só dizer Sim. aqui que o problema é que o diabo quer e está a destruir esta instituição de Deus. Não é? O objetivo dele é provocar o máximo de maldade, de sofrimento nas pessoas. Sim. Porque esta vontade de casar, esta alegria de casar, de ter filhos, mesmo quando a pessoa é pobre, não é? A gente tem essa alegria de que queremos ter filhos, vem de Deus. É? Vem de Deus. Para crentes e descrentes, vem de Deus. E então, o que é que o diabo quer? Quer machucar as pessoas, quer fazer as pessoas serem infelizes. E por isso, nos últimos tempos, cada vez há pessoas a sofrer mais divórcios, casamentos que não funcionam e por aí fora. Então, o nosso objetivo de ensinar sobre a família, não é? Aos sábados e domingos, é para que você seja feliz. No caso de não ser casado, aprenda o segredo de, antes de casar, Sim. ter os olhos abertos. Ter os olhos abertos. Porque você vai casar com uma pessoa que já mostra sinais de coisas que não são boas, que você não está para aturar e que você não pode deixar uma paixoneta tomar conta da sua vida, porque depois de estar casado você vai viver anos de grande sofrimento. E porque depois de casar, não é? Olhos fechados, quer dizer, Sim. agora tens que viver com aquela pessoa e tens de ser feliz com ela. Então, isto é apenas um dos pequenos segredos. Sim. Agora, como as máquinas, não é? Vêm hoje em dia com um manual. Manual de fabricante, como é que se usa uma máquina disto, aquilo, daquilo outro. Deus também tem a Bíblia com o manual, como é que o casamento, a família deve funcionar. Continua. Pronto, continua. Então, Deus dá princípios, leis que nós temos que colocar em prática, então assim vai funcionar. Agora, alguns desses princípios, as pessoas pensam que já não se usam, já não é para hoje.
E o diabo até se usa, né, a mídia toda, para infiltrar, para dar a entender que isso já não se usa mais. Então as pessoas, em vez de pensar que o casamento foi feito por Deus, então os leis que Ele nos dá não é só para fazer uma lei que nós temos que obedecer, mas é para o nosso bem. Porque se nós aplicarmos essas leis, então nós vamos ser felizes. Agora, muitas pessoas não querem aplicar, não querem fazer essas leis. Então, por conseguinte, o que é que vai acontecer? Por conseguinte, eles não vão ter uma família feliz. Eles não vão construir uma família. Porque uma dessas segredos também é assim. A família não acontece. Não é só no dia de casamento, se a pessoa se casa e pensa, já está, consegui encontrar a pessoa perfeita, né? Bom, tem uma falha ou outra, mas já está. Na verdade, é aí que começa o casamento, porque o casamento são duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher, mas cada um tem o seu caráter, a sua maneira de viver, tem uma maneira, uma cultura que ele tem, que vem de trás, como é que ele está habituado. Então, os dois têm que começar a construir uma vida em comum. Um caminho que eles vão viver, uma maneira como é que eles vão viver a vida. Então, é muito importante, em primeiro lugar, que nós sabemos que nós temos que construir isso dia após dia. Porque se nós pensarmos que isto acontece só porque nós somos crentes, então não vai funcionar. Porque também há certas pessoas que pensam assim, eu sou crente, ele é crente, então vai funcionar. Mas se nós não fazemos a nossa parte, se nós não construímos o nosso casamento, então nós não vamos ter nada. O futuro vai chegar e nada vai acontecer. Então, é muito importante isso. Então, um dos princípios que Deus fala na sua palavra é acerca das hierarquias. E hierarquias é uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, nós sempre temos que colocar Deus. Porque se Deus não está presente na nossa família, em todas as áreas da nossa família, então em vão nós estamos a construir, em vão nós estamos a construir um casamento, educar os nossos filhos, amar o nosso marido, está tudo em vão. Se Deus não está lá, é tudo em vão. Agora, se Deus está ao nosso lado, então quando Ele vem a bênção, vem a unção, então tudo vai funcionar, porque Ele vai estar lá. Entretanto, isto é muito importante que nós sempre colocamos Deus em primeiro lugar. E isso é para todas as pessoas que fazem parte da família. Não é só para a mulher, não é só para o marido, não é só para o filho, é para toda a gente. Todas as pessoas que fazem parte da família têm que colocar Deus em primeiro lugar, porque assim cada um vai ter a benção de Deus e as coisas vão funcionar. Agora, dentro da família temos essas hierarquias também que Deus ordenou assim, que o homem, o marido, ele é a autoridade lá em casa. E depois a seguir é a mulher, depois a seguir são os filhos e são essas pessoas que fazem parte da família. Agora, a sogra não faz parte, os amigos não fazem parte, o trabalho não faz parte, todas essas outras coisas não fazem parte da família. E muitas vezes acontecem problemas porque os amigos, né, querem entrar, dão a sua opinião, então o casal começa a ouvir as amigas que dizem, então, tu estás a obedecer ao teu marido, então isso não se usa, então tu não podes aceitar que ele te fala assim, tu não podes aceitar, estás a fazer tudo sozinha. Não deixe essas pessoas entrar. Vocês os dois estão a construir uma família em comum, vocês os dois têm de decidir como que vocês vão viver, então vocês tomem essa decisão. Agora é muito importante que nós entendamos isso, que há essas hierarquias. E Deus colocou, né, instituiu que o homem é o líder lá em casa. Não porque é mais importante, e às vezes nós temos um problema ali, porque nós pensamos muitas vezes que quem manda, que esta pessoa é mais importante e outra não tem este valor. Não tem nada a ver com isso. Deus diz assim, o marido manda em casa, ele é o líder lá em casa. Mas o valor de todas as pessoas, o valor de todas as pessoas neste mundo é igual. Todos nós temos o mesmo valor. Mas alguém tem que mandar. Porque se ninguém manda, então vai haver confusão. Então, não quer dizer que o marido manda e a esposa obedece, ela não fala, nunca diz nada. Não. Quer dizer que os dois falam acerca das coisas, mas há sempre, de vez em quando, né, uma situação onde os dois não concordam. Então, alguém tem que tomar a decisão final. Então, quem toma a decisão final, quem tem que tomar essa decisão final é o marido. Agora, ele não toma essa decisão só pensando nele.
ele tem esta responsabilidade, ele tem esta autoridade, mas a autoridade vem com a responsabilidade. E um dia Deus vai pedir-lhe a ele, o que é que tu fizeste com esta autoridade que eu te dei? Eu te dei uma esposa, eu te dei filhos, o que é que fizeste com isso? Então, as decisões que ele toma, ele tem que pensar no bem da sua família. Ele tem que pensar bem da sua esposa, dos seus filhos. Acima de tudo, ele tem que pensar que a sua família, através das decisões que ele toma, vai ficar mais perto de Deus. Porque se ele toma uma decisão só para agradar a esposa, para agradar os filhos, mas esta decisão vai fazer que a família vai viver longe de uma igreja, vai viver, já não pode ir à igreja, já não pode servir a Deus, quer dizer, ele não está a ser sábio. Em vez de levar a sua família na presença de Deus, ele está a afastar a sua família. E depois vive lá longe, sei lá o quê, na igreja, os filhos vão nascer lá, eles vão lá começar a ir à escola, fica lá influenciado pelo sistema lá e eles não têm Deus. Então, há esses problemas. Então, o marido, ele é o responsável, ele tem que pensar no bem da sua família. Ele nunca pode pensar que o dinheiro é o mais importante. Ele nunca pode pensar que certas coisas, o trabalho é o mais importante. O mais importante, em primeiro lugar, tem que ser Deus. E em segundo lugar, é família. E se nós colocamos Deus em primeiro lugar, então Deus vai acrescentar todas as coisas, o que nós precisamos. Entretanto, hoje quero falar um pouco sobre o papel da mulher, né? Porque na outra semana já devemos falar, ou talvez amanhã, quem sabe? O meu marido é que sabe, porque ele é que manda. Talvez amanhã já vamos falar sobre o papel do marido. Então, o papel da mulher é muito importante. É muito importante que ela saiba o papel dela, porque, na verdade, a mulher tem uma grande influência. E, às vezes, pensamos, pronto, o homem manda, mas, na verdade, a mulher tem uma grande influência. Ela é uma grande influência, não apenas para os filhos, mas também para o marido. Até podemos dizer assim, né? O diabo entrou no mundo como? Através de quem? Ele escolheu Eva. Ele enganou a Eva. Por quê? Porque se ele conseguiu enganar a Eva, então Eva depois ia influenciar o marido. E foi assim. Então, muitas vezes o diabo tenta entrar numa família com o fim de destruir, tenta através da mulher. Porque ela tem esta grande influência. Então, ela tem que saber qual é o papel dela e ela, em primeiro lugar, tem que colocar Deus. Ela nunca pode pôr as coisas, nem os filhos, nem os amigos, nem outras coisas à frente das coisas, à frente de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Agora, ela tem que se submeter ao marido. E em Efésios 5, nós lemos assim, diz assim no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Entretanto, também é importante dizer assim, Deus não diz, olha, todas as mulheres têm que obedecer a todos os homens. Não, ao seu marido. Porque a autoridade é uma coisa muito importante e tem certas regras também. A autoridade está sempre definida num lugar. Então, nós estamos aqui a falar nas hierarquias autoridades dentro da família. Dentro da família há o marido e há a mulher e há os filhos. Então, em primeiro lugar está o marido, em segundo lugar está a mulher. Então, ela se submete à autoridade lá em casa. A autoridade lá em casa é o marido. Quando ela obedece ao marido, não quer dizer que ela não fala. Ela dá a sua opinião. Não quer dizer, né, que o marido manda de qualquer jeito. Agora, também não quer dizer que ela obedece porque ela sabe que ela tem que obedecer, mas, na verdade, no coração, ela não obedece. É a tal pessoa que diz, pois, está bem, temos que fazer, mas lá dentro ela não concorda. Ela fica assim, toda chateada, fica depois toda triste, toda a chorar. E obedece, sim, senhora, eu obedeço, mas ela não obedece nada. E depois o marido também não quer olhar para a cara dela assim o tempo todo e diz, pronto, está bem, então pronto, fazemos a tua vontade. E ela, toda feliz, o meu marido mudou a ideia. Mudou a ideia porque ela, quer dizer, ela foi parva. Pronto, é isso. Então, ela tem que se submeter pensando assim, Jesus foi em tudo o nosso exemplo. Jesus também não veio à Terra para fazer o que ele queria. Ele vinha com uma missão e ele se submeteu à vontade de Deus. E Deus até fala, né, Jesus até fala, que quem não toma a sua cruz
né, não segue após mim, não é digno de mim. Cada um de nós tem uma cruz para levar. E qual é esta cruz? A cruz é que nós pomos a nossa vontade no chão e decidimos, tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus. Então, no casamento, a mulher, quando há uma diferença de opinião e o marido decide uma coisa e ela, na verdade, ela queria outra coisa, o que é que ela faz? O que é a verdadeira submissão? O que é a submissão que Deus vai abençoar? É quando ela se submete de coração, quando ela põe então a sua vontade no chão, esqueça, e ela pega na vontade do marido e anda com esta vontade, como que esta foi a ideia dela. E ela anda com isso, ela faz isto de coração alegre. O que é que vai acontecer? Sempre quando nós fazemos a palavra de Deus, quando obedecemos ao marido, quando a esposa obedece ao marido, ela está a fazer a palavra de Deus. Não quer dizer que ele está sempre certo. Não quer dizer que todas as decisões dele são 100%. Mas o que é que ela está a fazer? Ela, quando ela obedece, ela está a fazer 100% a vontade de Deus que ela obedece ao marido. E só por este facto, Deus vai abençoar ela. E nós até conhecemos assim exemplos de pessoas, né, de senhoras, que obedecem ao marido e o marido até faz uma decisão que não é nada sábia, mas ela obedece, então o que é que acontece? Deus até consegue abençoar ela, enquanto às vezes nem abençoa o marido. Porque o marido está a fazer uma decisão que não é a decisão certa, mas ela, para obedecer, para ela fazer o que Deus diz na sua palavra, então Deus abençoa. Agora, aqui há uma exceção. Há uma coisa que às vezes as mulheres, né? As mulheres, pronto, querem se submeter, querem fazer a palavra de Deus, e às vezes o marido toma uma decisão que é mesmo fora da vontade de Deus. É, por exemplo, que o marido diz, não, já não vamos mais à igreja, estou ofendido, eu já não quero mais saber isso, já não fazemos mais isso, eu fartei-me disso. Então, a mulher tola, ela pensa assim, pronto, tem que me obedecer ao meu marido. Então, ela também já não vai à igreja. Em primeiro lugar, tem que sempre estar Deus. Se o seu marido toma uma decisão que você sabe que é mesmo fora da vontade de Deus, que vai afastar você de Deus, que vai fazer que você não pode ir à casa de Deus, não pode servir a Deus, não pode ir à igreja, então você, neste caso, não obedece ao seu marido. É essa a única exceção. Quando ele lhe manda fazer alguma coisa que sabemos mesmo que é fora da vontade de Deus. Então, essa é a única coisa. Agora, outras coisas não. Outras coisas, tanto faz, então você obedece ao seu marido e você fica sabendo o seguinte, que Deus então vai abençoar porque você está a fazer a vontade de Deus. Agora, é muito importante também que a mulher saiba, né, que o seu marido casou consigo porque ele gosta de si. E o que é muito importante que a mulher também é amiga. Ela é amiga do marido. É muito importante isso, porque às vezes a mulher fica muito ocupada. Fica ocupada com as coisas da casa, fica ocupada com as limpezas, depois vem os filhos, ela fica toda ocupada com os filhos e ela se esquece do marido. Peraí. Sim. Estou aqui no meu sofá. Sim, estou a ver. Sim. E estava a ouvir essa exceção, é muito importante, porque quando tu dizes a mulher tem que submeter ao marido, e o limite é desde que o marido não queira fazer uma coisa que obviamente é contra Deus, porque acima de tudo está sempre Deus. Por exemplo, vamos dar um exemplo que toda a gente vai perceber. Um indivíduo é um soldado e ele tem que submeter ao seu capitão e por aí fora. E portanto ele submete. Mas imaginemos que o capitão está a fazer um plot, está a fazer uma rebelião. É espião e ele viu. O soldado não tem nada que obedecer ao capitão. Na verdade, ele vai desobedecer ao capitão porque ele está a fazer uma coisa que é um crime do pior que existe. Ele iria ser participante de um ato de traição ou de um ato de rebelião. Portanto, aqui a situação é a mesma. Quer dizer, a esposa submete-se ao marido, mas se o marido tiver com atitudes contra Deus, ela não pode submeter. E nós conhecemos muitos exemplos positivos em que muitos maridos começaram a fazer disparates ou nem queriam nada com Deus e depois ela ganhou os maridos
porque Deus honra a pessoa que obedece a Deus. Sim. Agora, o oposto também conheço, não é? Conheço pessoas em que entregaram a vida a Jesus e começam a seguir a Deus, são abençoados, são curados e tudo corre bem, os filhos vão à igreja, todo mundo feliz, de repente o homem dá-lhe uma treslouqueira. Ele fica mesmo palerma, porque faz uma decisão, pode ser esse exemplo que tu deste. Estou ofendido porque alguém disse, fez não sei onde, lá na igreja, por qualquer motivo. E então diz que já não quer ir à igreja, não sei o quê. A mulher sábia vai dizer assim, querido, tu podes não ir à igreja, mas eu e os meus filhos vão, porque acima de tudo está Deus. E ele pode ameaçar, pode ser o quê? Se ela ficar firme, a grande probabilidade é que o marido se arrepende, porque senão ela própria perde a bênção de Deus. E às vezes não perde a bênção, às vezes perde a salvação mesmo. Perde a salvação. Por exemplo, Os filhos começam a andar a maus caminhos e é só maldição e problemas. Por exemplo, um casal é chamado para tempo integral. Então são fiéis, começam a servir a Deus, educam os filhos a servir a Deus, são os miúdos tocam, sei lá, tudo isso, tudo muito feliz. E de repente dá uma treslouqueira na cabeça do homem que ele agora diz que Deus tem uma chamada para ele. O tempo de ele servir a Deus a tempo integral acabou. Ele é mesmo parvo, porque a Bíblia diz que isso quem fizer isso vai mesmo para o inferno. Aquele que abandona o seu posto, tem talento, abandona o seu posto, ele é um deslocado, porque é daquelas coisas que é taxativo na Bíblia. Ele não vai entrar no reino de Deus. Ele escolheu o mundo, escolheu os inimigos de Deus. Ele se calhar é movido, quer ir atrás de dinheiro. 99,9% dessas pessoas nunca vai ser nada na vida, mas a mulher diz assim, a mulher que não é sábia diz assim, pois está a ver, eu tenho que obedecer ao bom marido, pois está a ver, eu amo o meu marido. Não, você não ama nada do seu marido. Se você amasse o seu marido, dizia, querido, tu vais para onde tu quiseres, mas sair da igreja está tudo errado. Não é? Sim. Porque isso, eu podia dar testemunhos terríveis de pessoas que estavam na igreja, dizem sim, fizeram isso e perderam tudo e um deles morreu, depois vem pedir perdão a Deus, vem pedir perdão a mim e eu já estou cansado dessas conversas. Portanto, este assunto da autoridade é realmente muito importante. E como a Cristal estava a mencionar, não é a questão de a mulher, porque é do sexo feminino, tem que aturar tudo do marido. Não, é uma lei. Funciona para os dois. Pronto. É isso. Estou aqui no meu sofá, viste? Pois. Não se filma o sofá, mas pronto, está no sofá. Então, isto é muito importante. Entretanto, como é que eu também estava a dizer, é muito importante também que a mulher ela seja amiga do marido. Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. E ele diz assim em Gênesis 2, diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora para ele. Então Deus fez a mulher para ajudar o marido, para estar ao lado dele, para ser amiga dele. Não para ser escrava dele, não para ser empregada dele. Também não ser, olha, é mãe dos filhos e pode não faz nada, ela não está lá ao lado do marido. Porque, sabe, os filhos vêm, mas depois, um dia vão-se embora. E depois, o casal fica. Então, nós temos que construir a nossa família. Isto não é apenas educar os filhos e pensar nos filhos. Não. É construir a família, construir o casamento, sabendo quando vêm os filhos vêm, depois crescem, depois saem. E o casal fica. E muitas vezes um casamento acaba quando os filhos saem da casa. Porque de repente, né, a mulher parece que ela já não tem mais propósito de viver, porque ela viveu para os filhos, e muitas vezes é aí que ela começa a entrar no casamento do filho, né? Começa a querer mandar lá porque ela não quer deixar ir, porque o que é que ela faz com a vida? Já não tem mais o filho, o que é que ela faz mais? E depois em casa está lá o marido e ela já nem o conhece, se ele ainda está lá, né? Porque se ela não liga nenhuma a ele, não quer saber, só está ocupada com os filhos, com as outras coisas, quer dizer, ela não está a fazer o papel dela. Um dos papéis de mulher é que ela seja uma amiga, ajudante do marido. E é muito importante isso. Eles têm que ser amigos, têm que fazer coisas em conjunto, têm que fazer coisas em conjunto. Então, isto é muito importante que nunca a mulher ela se pode esquecer. Quando falamos acerca dos filhos, também é muito importante que nós sabemos que os pais são a autoridade dos filhos. A primeira autoridade é o pai e a segunda é a mãe.
E é importante que o casal, né, esteja em união, que tenha as mesmas regras. Porque os filhos são muito espertos. O filho, mesmo quando é muito pequenino, ele tenta tudo. Ele pergunta uma coisa à mãe, se não dá, então pronto, experimenta o pai. Ou ao contrário. Eles são muito assim. Então os pais, para educar os seus filhos bem, eles têm que ter a mesma opinião. E muitas vezes, quando vem o filho, então, posso ter isso, mas o que é que diz o teu pai? Ele diz que não pode. Então, não podes. Então, isto é muito importante. Então, a mãe é a segunda autoridade, então ela tem que saber também o que é que o marido diz aos filhos, né? Para ela estar na mesma concordância. Isto é muito importante. Agora, claro, ela, né? Ela manda nos filhos, né? Ela, como mãe, ela dá muito amor, ela ensina, ela faz muitas coisas, pronto. Mas é muito importante que não é apenas ela que educa os filhos. Não é apenas ela, são os dois. E o papel do pai é muito importante. É tão importante como o papel da mãe. Normalmente é assim, o papel da mãe é muito importante quando os filhos são muito pequeninos ainda. Porque ela dá o leite, este amor todo, ela tem esta paciência toda, mas à medida que a criança vai crescendo, cada vez fica mais importante o papel do pai. Porque o pai mantém aí a autoridade. E o pai, ele é o líder. E o pai consegue ver muitas coisas que às vezes a mãe não consegue ver, porque a mulher é diferente, vê coisas mais em detalhes, enquanto o homem, ele com o líder, ele vê mais a coisa em global. Deus o fez assim, o homem e a mulher são diferentes, e Deus o fez assim para que ele consiga ver as coisas, para não se perder em detalhes, para ele consiga assim defender a sua família e guiar a sua família no bem. E muitas vezes a mulher, ela fica perdida em detalhes, coisinhas pequeninas. E quando as filhas crescem, quando são mais velhas, fica mais velhas já, ela muitas vezes ela vai no conversa do filho, porque o filho diz uma coisa e ela, claro, pois sim, faço. E ela ainda se lembra, quando ela era jovem, ela se lembra essas coisas, não vê mal nenhum. Mas o pai já não é assim, porque ele sabe, o quê? Ali, quer dizer ali? Não, eu sei lá fora, isto não é bem assim. Então, é muito importante o papel do pai, especialmente quando as filhas já são maiores. Então, o papel dos dois é muito importante. Mas nem uma, nem outra, né? Precisamos dos dois. Agora, ela, né, o papel da mulher, ela também tem que tomar conta de casa, claro, né? Agora, não quer dizer que o marido não pode ajudar. Mas também, ela não vai dizer ao marido que ele tem que ajudar. Os dois têm que tomar esta decisão, o que é que eles vão fazer em casa, quem faz o quê. Porque hoje em dia a vida também é diferente. Antigamente, quer dizer, os homens saíram, ir trabalhar, trazia dinheiro dentro de casa. E hoje em dia, ela ficava em casa, tomava conta dos filhos. Limpava a casa, fazia comida. Agora está tudo diferente, porque os dois têm que trabalhar. Então os dois saem da casa e depois chegam a casa, então pronto, quer dizer, ele não faz mais nada e ela depois tem que fazer toda a limpeza, tem que tomar conta de tudo, tem que fazer toda a comida, tem que fazer as compras, quer dizer, o casal, né, tem que se decidir como que eles vão fazer as coisas. E o homem sábio, ele também pensa assim, se a minha mulher está tão ocupada com tanta coisa, então ela também não vai ter tempo para mim. Né? Então, se ele faz alguma coisa também, pronto, isso depois ajuda. Agora, ela não vai dizer a ele o que é que ele vai fazer. Ele é o líder, então ele vai dizer, olha, isto é muito trabalho, eu vou te ajudar ali, ou então vamos arranjar alguém para te ajudar nesta área. Pronto, ela não vai mandar no marido. Ela não vai dizer, tu tens que me ajudar, estou aqui a fazer tudo sozinha, e o meu pai, ou o meu irmão, ou as minhas amigas, o marido ajuda. Não, não tem nada disso. O casamento são as duas pessoas que começam a viver uma vida em comum e os dois têm que decidir como é que eles vão viver. Ela não vai dizer ao marido o que é que ele tem que dizer, mas o marido tem que tomar a decisão como é que eles vão viver. Então, ela toma conta de casa, mas ele é que tem que decidir se ele ajuda e como é que ele vai ajudar. Agora, como é que ele já disse, né? A parte espiritual é muito importante. É o mais importante de tudo. Ela pode ficar relaxada nas limpezas, não lavar a roupa toda, sei lá o quê, mas ela não pode perder o tempo com Deus. Isso é mais importante. E a Bíblia fala deste exemplo, né, das duas irmãs, a Marta e a Maria, e a Marta estava tão ocupada com tanta coisa, a correr, a fazer muita coisa, servir muita gente, fazer montes de comida, e a Maria, ela estava aos pés de Jesus. E quando a Marta se queixou a Jesus, Jesus diz, olha, a Maria escolheu a parte mais sábia, porque o que ela recebeu, ninguém vai poder tirar isso dela.
Então, muitas vezes, isto é uma área que as mulheres ficam muito ocupadas com muitas coisas. E elas perdem, elas se esquecem, põem em segundo lugar, né, o parte espiritual. Então, isto depois se torna uma fraqueza. E o diabo depois vai entrar lá. Por causa disso, porque é que nós vemos, né, que muitas vezes as mulheres, né, eles estão sempre a ir para as compras, estão sempre a ir para o lado, querem muita coisa material, muitas coisas assim. Ou estão muito ocupadas com muitas coisas. Então, o diabo usa-se muitas vezes a mulher para entrar na família. Porque ela tem esta influência. Se a mãe não está bem, né, ela automaticamente vai transmitir isso aos filhos. Ela nem precisa de falar. É a maneira dela viver, isso vai se transmitir aos filhos. E também, né, se diz também que as mulheres falam muito. Então, porque as mulheres falam muito, as palavras são sementes. Então, se ela está cheia do mundo, cheia das coisas do mundo, se ela ocupa o tempo dela com todas as coisas só do mundo, ela vai estar cheia do mundo, então vai falar estas coisas. Então, ela vai colher essas coisas. Vai semear isso para os seus filhos, vai falar isso para o marido. Então, ela está a se criar um lar, em vez de criar um lar, uma família com Deus, está a criar uma família onde Deus não está. Agora, uma mulher sábia, ela tem o coração cheio da palavra de Deus. Ela coloca Deus em primeiro lugar, sabendo que Deus depois vai nos ajudar nas outras áreas. E Deus depois vai fazer quando depois vai fazer a comida e só tem 10 minutos, você consegue fazer o melhor em 10 minutos. Por causa, já tenho visto isso. Quando tem muito tempo para fazer comida, às vezes a pessoa tem tanto tempo que estraga a comida. Outras vezes a pessoa não tem tempo quase nenhum, e porque não tem tempo quase nenhum, já está feito e é uma maravilha. Pronto. Então não é o tempo. O que nós precisamos é Deus ao nosso lado. Porque quando Deus está ao nosso lado, Ele põe a bênção e tudo funciona. Pomos lá a mão e funciona. Quando Deus não está lá, então nada funciona. Então, isso tudo é muito importante. Então, eu acho que diz mais ou menos tudo que era o papel da mulher, né? É pronto. Sim. Agora falo eu, não é? Sim, agora falo você, né? Pronto. Agora falo eu e eu quero dizer, o casamento, qual é a câmara que eu estou a falar? Aqui. O casamento é como uma espécie de sociedade em que os dois têm que, ao princípio, até os primeiros meses e anos, assim, a pessoa tem que se adaptar. Porque há coisas que tanto faz ir por aqui ou por lá. A Cristel falou, vamos decidir quem é que lava a louça. E quem diz isso de outras coisas. Gastamos o dinheiro como? Primeiro que tudo, a família deve honrar a Deus com dízimos de oferta. Mas e depois? Agora, eu quero voltar ao tema de autoridade. Amanhã, em princípio, falarei sobre o papel do marido. O papel do marido é muito importante. E a Cristel falou um assunto interessantíssimo, que é o seguinte. Deus fez o marido diferente na parte física, é na parte emocional. E na física, emocional e no estilo de visão. E, portanto, as senhoras são muito sensíveis em áreas que os homens não têm sensibilidade nenhuma. E são muito mais, de modo geral, né? Para o detalhe. E o marido deve ter uma visão global da família. E é como nas empresas. Um gerente a sério não é aquele que tem o título, aquele que realmente é um gestor. Ele não tem tempo para andar a ver os pormenores. Pode ir ver um ou outro pormenor, porque ele pode pensar que ali está um problema que tem que ser resolvido. Ele tem que estar sempre a ver o panorama geral. E, portanto, a conjugação dos dois é mega importante. E é aí que é a felicidade. A felicidade está nos dois serem amigos. Né? Porque começa por ser um sentimento, uma paixão, uma coisa e tal, mas depois tem que crescer uma amizade. Por exemplo, eu gosto muito que a Cristel vá sempre comigo. Mesmo quando eu estou aqui no Tujal e vou ter que ver isto, aquilo, aquilo outro, sempre a interrompo. Sim. Às vezes ela não gosta, mas eu tenho prazer que ela ande comigo. Então, casou comigo porquê? Tenho prazer que os meus filhos andem comigo. Então, eu tenho filhos para quê? Está a ver?
Então, este conceito eu acho que é muito importante, porque eu não sabia isso. E muita gente não sabe isso. E depois não é alegre, não é feliz, porque não sabe esses pequenos segredos. Agora, eu quero falar outra vez sobre um princípio chamado o princípio da autoridade e submissão, que está neste livro, que se aplica a todas as áreas da nossa vida, quer seja na família, quer seja no mundo, quer seja para pessoas crentes ou descrentes, para empresas, para exército, para tudo. O sol nasce para toda a gente, crentes e descrentes. E este princípio é de Deus e funciona, o próprio Deus funciona assim. Então, quando uma pessoa tem que se submeter ao seu superior hierárquico, é preciso entender o que é submissão. Submissão não quer dizer que a pessoa que está submetida para cima, ele é um escravo. Também há escravatura. Mas quer dizer que submissão verdadeira, submissão bíblica, submissão seja a nível de casamento, seja a nível de empresa, porque muita gente que trabalha numa empresa não é promovido, porque ele não sabe isto. Submissão, eu tenho que me submeter à hierarquia de cima. Quer dizer, eu tenho que pôr a minha vontade no chão. Pegar na vontade do meu chefe, como se fosse a minha ideia. Ir de cara alegre fazer isso. Aqui é que está o grande segredo da submissão. Por exemplo, uma pessoa trabalha numa fábrica e entende este princípio, normalmente ele é promovido a um posto de chefia. Porque ele recebe instruções, ele pode não gostar, pode não entender, mas é assim, ele obedece. Então, os de cima dizem, podemos confiar nele porque a ordem que demos vai se cumprir. Sim. O que é uma insubmissão? A pessoa faz a cara assim, de Palermo, e depois fica a roer e fica a falar mal das coisas aos colegas, ou seja quem for. Ele é mesmo Palermo, porque ele não percebe nada deste segredo. Ele nunca vai ser ninguém. Portanto, não é só no caso da mulher, é no caso de uma empresa. Sim. Isto acontece muito. Eu já trabalhei lá fora do mundo, vi isso acontecer muitas vezes e conheço empresários, nossos membros da igreja. Este é um problema. A pessoa não sabe submeter-se. Põe-se que eu acho aquilo, acho aquilo outro, eu acho isto, acho aquilo outro. Por exemplo, uma empresa decide escolher um equipamento de televisão que é, no nosso caso, eu escolhi a Sony. E não tem nada que explicar porque é que eu escolhi a Sony. Eu tenho os meus motivos. E há de haver um bom chefe, um bom marido, não quer dizer que ele é um ditador. Então ele ouve a opinião dos outros. Um bom chefe, ele ouve a opinião dos outros. Uma pessoa em liderança, ele tem que ouvir a opinião dos outros. Só que no final ele tem que fazer a decisão. Pode fazer uma decisão que é igualzinha aqui ao Manel. Em casa pode ser uma decisão que ele faz que é igual à da mulher ou não. Mas a chefia é exatamente isso. Ele tem que ouvir o máximo de informações possível. E depois ele faz uma decisão. Vamos por ali. Então, quando ele decide vamos por ali, os outros, chamamos os liderados, têm que apoiá-lo. Tem que pôr a sua vontade no chão e levantar em termos bíblicos, levantar os braços dele. Ou estar em união. Por exemplo, qual é o problema que aconteceu durante muito tempo aos clubes de futebol? É a mesma coisa. Cada jogador tinha a sua opinião. Ele era o artista dele próprio. Tinha os seus achos. E o treinador não sabia esta coisa da autoridade e submissão. O dono do clube ou os dirigentes também não percebem. É uma grande confusão. Não há união. Não há união, não há vencedores. Está a ver? E como essa cultura em Portugal é bastante fraca, mas é forte na Inglaterra, é forte e entender isto na Alemanha, na Holanda, em muitos países, eles, de um modo geral, ganham muito mais. Porquê? Porque entendem segredos fundamentais. Então, o que é submissão? Eu, para me submeter para cima, eu não posso mandar piadas. Não, porque esse equipamento... Eu bem tinha dito, Palermo. A mesma coisa, por exemplo, nós estamos numa empresa e a empresa decide escolher um sistema da Macintosh, computadores Macintosh, os Macs, ou o sistema Microsoft.
Há de haver sempre um palerma que acha que a Macintosh é a melhor do mundo e ele fica mesmo armado em parvo, tem telemóveis da Mac, manda piadas, ele faz uma figura de parvo tão triste. Se ele fosse um homem sábio, se ele percebesse um bocadinho disto, ele deixava de ter, se o patrão escolheu Microsoft, ele até deixava de ter o telefone da Mac. Porquê? Porque ele então vai entender o poder da união. Ele vai entender que é na união que há grande força, tanto para o bem como para o mal. Não fica ali armado em parvo, que tal, que eu acho aquilo, que aquilo outro, e ele pensa que está a submeter nenhuma. Submissão é ele escolhe os valores da empresa, escolhe o equipamento, escolhe o caminho, é isso que é. Sim. Quando esta cultura estiver mais avançada na sociedade, o casamento é melhor. Porquê? Porque então, se a mulher sabe que o papel dela é submeter-se, ela vai querer fazer o mesmo. Agora, é evidente que quando eu for falar do papel do marido, já estou a falar, ele também tem que ser um gerente. Ele não pode ser um palerma, que muitas vezes é o que é um palerma. Desde criança é um palerma, e ele vai à mãezinha, a mãezinha é que dá tudo, e ele não, é um irresponsável, pode ter de 15, 16, 17, 18, 20, 30, 40 anos. Há homens que nunca vão ser homens. E depois há jovens, 16, 17, são responsáveis por qualquer motivo. A mãe morreu, o pai morreu, ou sei lá o quê, ele teve que assumir, ele assumiu responsabilidades. Porquê? O que é um marido? É o líder, é o gerente. Então, se ele é gerente, ele não vai querer que a sua empresa, que é a família, fique triste, porque é dar um tiro no pé. Ele próprio vai sofrer. Ele quer o bem da sua empresa, da sua família. Então, ele tem que ouvir a sua família, até tem que ouvir os filhos. Mal é que tem que ouvir os filhos. Agora, é evidente que ele, como gerente, tem que pensar no futuro, no bem coletivo, e se tanto faz, qual é o problema? Muitas vezes, eu e a Cristo vamos jantar com os miúdos. Agora a Samara casou, mas muitas vezes se eles querem ir comer um hambúrguer, qual é o problema? Às vezes vamos para um centro comercial qualquer e cada um come a sua comida. Que mal é que tem? Sim. Mas há pais, não, vamos ali, todos e ti, porque... Epá, qual é a piada disso? O que é que você ganha com isso? Qual é a importância de comer aquilo que você quer? Está a ver? Agora, claro, na mesa se houver uma comida, aquilo é... O que é hoje o almoço? É come e cala. Aprendi isso lá na minha casa. E muito bem, é come e cala. Eu é que pago, tu comes o que houver e glória a Deus. Agora, cada vez que há oportunidade, não tem importância nenhuma, tanto faz ir para aqui ou para lá, um líder deve vamos dizer assim, fazer com que a pessoa fique feliz. A pessoa sentindo-se feliz, o meu líder gosta de mim, ele me ouviu. Agora, quando eu também, o líder dissesse, isto não é bom, e não dou justificação, ele acredita, porque ele sabe que o líder não faz aquilo para o machucar. Ele sabe que o líder gosta dele, até o ouviu. E isso é sabedoria. Então, estes princípios são muito importantes, quer para o casamento, quer para fora do casamento. Então, pôr a vontade no chão é isso mesmo. Sim. A pessoa que entenda isso, quer dizer, é como estavas a dizer no princípio, não é? Esta pessoa, muitas vezes, esta pessoa é promovida. E depois o outro que tem todas as opiniões, que sabe tudo e tal, não quer. E depois ainda quer ser, a outra foi promovida, porque é que eu sei as coisas? Quer dizer, porque ele não entende um princípio, um princípio básico. Depois é assim, uma pessoa, olha aqui, este livro você nem imagina, até generais deram, em vários países, deram isto para as pessoas entenderem, porque isto é mesmo, é sabedoria de Deus. Deus é que inventou isto. Quando uma pessoa está em autoridade, não quer dizer que ele é perfeito. Porque a pessoa ele é o liderado, é a esposa, é o empregado, tem que obedecer lá para cima. Começa com esta piada assim. Não, porque ele tem defeitos, eu sei muito bem, que eu também acho aquilo, acho aquilo outro. A autoridade não tem a ver com perfeição. Só uma pessoa que é perfeita. Sim. A ver? É porque a autoridade é assim. Veja bem, Deus são três pessoas. Deus o Pai, a seguir é Jesus, que chama-se a Palavra. E depois tem
o Espírito Santo. Esta é a escala de hierarquias. Então, vamos dizer que Jesus obedece ao Pai porque Jesus é perfeito e ele não é? Os dois são perfeitos. É a matemática de Deus. Está a ver? Portanto, veja, por exemplo, a importância disto. Moisés foi apanhado em pecado. Portanto, não vamos dizer que ele não pecou. Ele pecou. Ele foi dormir com uma mulher com quem não devia ter dormido. É adultério. E até, portanto, quando Deus e a Miriam foi acusá-lo. Sim. E claro, ele ficou manso como tudo porque foi apanhado em flagrante. Mas Deus apareceu, chamou o Moisés e chamou a Miriam e disse assim à Miriam: quem és tu para corrigir ou mandares o teu papo em relação ao Moisés? Quem és tu? Tu mandas alguma coisa aqui? Não mandas. Ele não tem nada que te obedecer. Ele é meu servo. Eu é que decido se o castigo não castigo. Quem és tu para preferir algum julgamento em relação a ele? E pôs lepra. E Moisés pediu, oh Deus, ela é minha irmã, coitado. Não, tu não te metas, senão também apanhas. Ouça isto. Deus nunca tolera pecado de autoridade. Nunca. Nunca, nunca. Você hoje sabe o que eu estou a dizer. Nunca ninguém se safa quando está a pecar contra as autoridades que Deus instituiu. Mas Deus, por incrível que pareça, tem que tolerar até pecados do caso do Moisés, chama isto de adultério. Mas nas igrejas, o adultério, isto é o fim do mundo. Eu também acho que é o fim do mundo. Mas espera lá, depois eles aturam os rebeldes, os músicos fazem rebeliões, e isso eles acham que é normal. Por isso, perdem o poder de Deus. Portanto, é preciso saber segredos de Deus. É espetacular. A pessoa em lideração, que está em liderança, não só tem que liderar, tem que assumir comando. Por exemplo, tu disseste o caso do Adão e da Eva. Antigamente, eu até mandava piadas que tu não achavas piada, que era, o problema são as senhoras. É as piadas. Mas, na verdade, a Eva sim, desobedeceu a Deus. Mas o grande criminoso, o grande mal da fita não é Eva. É ele, porque ele é que era o líder. Ele não assumiu liderança. Ele permitiu que o diabo entrasse na casa dele. Ele permitiu que o diabo lhe roubasse a autoridade dele. Uma pessoa em liderança não pode permitir que o diabo lhe roube a autoridade que Deus lhe deu a ele. Não pode. Ele de que é que devia ter feito? O Adão tinha dito assim: ó mulher, tu não comes nada disso, porque eu e a minha casa vamos servir a Deus. E dizia ao diabo: sai daqui porque tu aqui não vais falar mal de Deus. Mas ele permitiu. Permitiu, coitadinha a minha mulher, era muito gira, coitadinha, eu amo muito a minha mulher. Este tipo de conversa é a conversa do tolo. Não percebe nada da vida, depois não sabe as consequências. Muita gente sofre e não sabe porque é que sofre. É por causa disto. Certo? Porque aí o diabo entrou na terra e os filhos do Adão e da Eva e os filhos de José até os dias 2. E Deus viu logo o que é que ia acontecer. Claro que Deus viu logo. Deus é Deus. É? E, portanto, você que estiver a ouvir, você tem que aprender segredos. Tem que aprender. Se você falar com um general, ou um major, um coronel, etc., ele vai dizer: pá, este homem está a falar aquilo que eu sei. Mas isto, se falar com um gerente de uma empresa grande, ele vai dizer: pá, este homem está a falar coisas de gestão. Exato. Mas isto são princípios de Deus. É engraçado. Não foi você que inventou, Deus é que instituiu. Aí eu descobri. Não, você não descobriu nada. Você deu conta de um segredo que já é de Deus há séculos. Você não descobre nada. Já está tudo feito. É de Deus. Portanto, eu aconselho você a estudar e, sinceramente, se você estudar e começar a aplicar este livro, a tua vida, seja no casamento, seja no emprego, na empresa, nunca mais será a mesma. Então, estenda a sua mão, ponha a sua mão sobre a minha, se puder, e receba a unção. E orem todos assim comigo: ó Deus,
Dá-me um espírito de sabedoria, de revelação. Mostra-me, Senhor, qual é a minha chamada neste planeta, qual é o grande poder de Deus que já está sobre mim, como é que eu hei de operar no rio da autoridade. Amém. E amém. E pronto, podemos ouvir uma musiquinha de Cláudio. Vou construir a minha vida na rocha, sim, Senhor. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Mas eu quero agora orar por todos vocês que escreveram, telefonaram, e até aqueles que não escreveram nem telefonaram, mas estão em aflição e pedem a Deus que vos liberte, que vos cure, que solucione tantos problemas que estão aqui mencionados. Quer dizer assim que Deus é mesmo Deus, que nada é grande demais para Deus. Não há nada que Deus não consiga resolver. Por isso, você só tem que crer. E por isso eu peço ao grupo para já tocar um hino em fundo, somente crer no poder de Deus. E quando eu for orar, você só tem que acreditar. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Há momentos, há vários tipos de oração. E às vezes é bom você pedir um aconselhamento pastoral, desabafar com um pastor, com um bispo. Mas há momentos que não é preciso. É só orar e receber. E esta é a hora de orar e você receber. Estenda agora a sua mão sobre o ecrã e diga assim comigo. E aqui ajudam. Ó Deus, eu recebo agora a minha cura. A minha libertação. Receba agora o teu poder, a tua unção. Eu recebo agora a resposta à minha oração. E por isso, Senhor, desde já eu agradeço, porque já tenho a resposta. Já estou curado. Já estou liberta. Porque eu vou andar pela fé e não pelas vistas. Eu vou andar por aquilo que tu dizes. A tua palavra me basta. Amém. E amém. Somente crer, meu irmão, que recebeu. Ouça esta música. Somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Agora, para terminar, eu creio que tudo vai mudar para melhor. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, abra o seu coração hoje. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Não seja, como em português se diz, ó Maria, vai com as outras. Escolha o seu futuro. Ande com Deus. Dê-lhe a sua vida. E vai ver como tudo vai mudar para melhor. Baixe a sua cabeça. Onde quer que você esteja. Faça esta oração da salvação. E digam assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu e derramou o seu sangue lá na cruz para me salvar. Perdoa-me, Senhor. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. E agora nós nos despedimos. Amanhã temos igreja. É isso? Aqui nas televisões todas às 11. Eu e a Crista vamos estar ao mesmo tempo em Alvalade e no Tujal, aqui, e os prédios novos. E um grande abraço, até amanhã à noite, continuamos com a família. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor. E aos teus pés lança teu cuidado.